Ok, muito bom dia. Bom dia. Aqui estamos nós, pela graça de Deus, somente pela graça, Márcia, pastor Cleber, né, e orando para que Deus possa nos dar um novo local ainda este mês. Seja muito bem-vindo, está conosco, vocês vão assistir pelo Facebook, pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram. Seja muito bem-vindo. E vamos orar então para nós iniciarmos. Bem? Bem? Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia. Em nome de Jesus, obrigado, Pai, porque podemos contar com a sua presença, podemos contar com a sua graça, com as suas misericórdias que não tem fim. Espírito Santo, unge nossos corações, unge a sua palavra, recebe a nossa adoração, nosso louvor e fale conosco, Pai. Senhor, vai de encontro a cada uma das nossas necessidades nesse momento. Aqueles que estão clamando, Senhor, por um livramento na área financeira, na saúde, ó Pai. Meus irmãos clamando por uma cura física. O seu trabalho, ó Pai, no mais profundo, toque naqueles que necessitam tocar neste momento. Traz reconciliação naqueles casos, ó Pai, que estão clamando a Ti por uma restauração, que o Senhor possa ir à frente, suprindo, cuidando, libertando, fazendo o impossível acontecer, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Te amamos, te adoramos e pedimos, Espírito Santo, que o Senhor possa ministrar nossas vidas neste momento, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, nós vamos começar com um louvor, uma música antes da pregação. Mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por suas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada num jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada num jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Amém. 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 Só para também questão do... Nós que estamos orando também pelos dízimos e ofertas da igreja, para que nos próximos dias a gente tenha toda a condição para a gente poder fazer o local imóvel, né, e não precisar de um fundo de caixa de imediato. Então vamos orar também pelos dízimos e ofertas nessa manhã, e quem quiser contribuir com a nossa
Igreja, seja muito bem-vinda, só entrar em contato que nós vamos poder falar como chegar até ao fundo da igreja, né? Ao fundo de caixa da igreja. Amém? Oremos pelos dízimos e ofertas. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, porque nós sabemos em quem nós temos crido e sabemos que o Senhor é poderoso para guardar o nosso depósito. Como Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 1, nós cremos na sua fidelidade, cremos que o Senhor pode mudar nossa sorte diante dos nossos olhos. Que o Senhor abençoe, Pai, o caixa da igreja de maneira especial e que possamos ver um grande milagre do Senhor neste momento da nossa igreja, que nós possamos ter um novo local, ter todas as condições para arcar com o aluguel e que o Senhor seja engrandecido e glorificado no nosso bem. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém, Senhor. Amém? Amém. Ok. Deus é grande, Deus é fiel. Se vocês podem, por favor, abre comigo a sua palavra, a Bíblia, em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Amém? Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22 e vamos desfrutar um pouco da palavra de Deus, né? Uma mensagem especial para as nossas vidas neste ano. Eu sei que nós já estamos no meio do mês já está passando. Ó, Jesus está voltando, hein? Amém. Alguns irmãos nossos de Baltimore creem que Jesus volta este ano. E nós queremos que ele volte agora. Não é verdade? Amém. Quanto mais rápido, melhor. Vamos. Mais rápido possível. Tudo que é natural vai ficar. Nossos óculos vão ficar para trás. Tudo vai ficar para trás. Mas o mundo está... olha o que aconteceu em Belo Horizonte nessa madrugada. E eu acho que não foi só em Belo Horizonte, não. Todo o Brasil... Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Espírito Santo. Os temporais, né? A chuva que caiu aqui nessa noite, em Belo Horizonte, parecia que nós estávamos no dia 31 de dezembro, meia-noite, né? O estrondo era muito, os trovões, parecia que estava em cima daqui da casa da gente, né? E não foi só um ou outro, foi assim durante umas 2 horas direto, né? Então, eu penso que o mundo inteiro está... O sistema está todo operando porque Jesus está voltando. Né? Terremotos, nós já vimos isso durante muitos anos, mas nos últimos dias, como o Ivan falava, né, em 1998, nós estávamos com um beijo de uma pulga. Imagina agora, diante de tantas coisas acontecendo, né? Então, nós estamos prestes para subir, hein? Vamos subir. Amém? Amém. Em Gênesis 22, vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por sua palavra, que alimenta a nossa fé, que garante, ó Pai, que nós temos uma viva esperança mediante a obra consumada por Jesus no Calvário. Ó Pai, como a Márcia e a Elane cantaram nessa manhã, ó Pai, ele foi moído pelas nossas iniquidades, ele foi moído por cada um de nós, pagou um alto preço pelas nossas vidas, morreu na cruz, ressuscitou ao 3º dia, subiu ao céu e um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Te agradecemos e te pedimos, Espírito Santo, unge nossos corações, fale conosco e que possamos ter uma semana, ó Pai, que nós possamos contemplar as maravilhas da sua graça em nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Gênesis 22, versículo 14. Gênesis capítulo 22, versículo 14. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Deus proverá. Olha, vamos falar do contexto aqui, mas é interessante para nossas vidas, porque nós somos homens e mulheres de fé. Não é verdade? Nós lidamos com as coisas naturais do dia a dia, mas nós somos homens e mulheres espirituais. Nós somos pessoas verdadeiramente nascidas de novo.
Nós temos as primícias do Espírito Santo em nós fomos selados pelo Espírito Santo. A nossa vida é espiritual, a nossa pátria é celestial. Nós estamos aqui na Terra, sabe, por um breve tempo, mas nós almejamos algo superior, como está em Hebreus. A nossa pátria é celestial. Sabe, as promessas de Deus são disponíveis para nossas vidas, mas nós nos apoiamos na palavra de Deus, que fala que Deus nos deu uma viva esperança, em 1 Pedro 1,3, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Nós tratamos com as coisas de Deus. Nós, homens, mulheres, carnais, vivendo neste mundo tenebroso, tratamos das coisas espirituais, das coisas do Deus, Criador dos céus e da terra. É um privilégio para as nossas vidas, para cada um de nós. E nós, o pastor Bailey falou certa vez, lá de Massachusetts, nós verdadeiramente nos apoiamos no que nós acreditamos. Nós realmente estamos apoiados no que nós cremos. Porque nós cremos que Deus pode fazer infinitamente mais. Nós cremos que Deus criou os céus e a terra. Nós cremos que o Deus é o Deus do impossível. Nós cremos que Deus trata conosco pessoalmente. Nós cremos que Deus cuida de nós diariamente. Mas por quê? Muitas vezes em nossas vidas nós ficamos em desespero. Ficamos, sabe, ansiosos. E isso acontece conosco, comigo também. Essa semana eu tive um momento, né, que eu falei com a Elaine, eu não estou entendendo o que eu estou passando nesse momento, porque eu estava sob uma pressão tão forte. E eu falei, não, eu preciso orar. E sabe, e naquele momento eu vi que era algo que podia ser, talvez, até um resultado de um medicamento que estava tomando. E eu falei, não vou parar com isso, com esse medicamento, porque isso está me afetando emocionalmente. Mas nós todos passamos por um momento em nossas vidas que, e agora, Deus? O que vai acontecer? Mas nós temos de saber que nós lideramos com as coisas de Deus. Deus usa nós, nos usa, homens e mulheres carnais, no mundo tenebroso, como instrumento para que Ele possa nos usar espiritualmente na vida de outros. E também liderar com as coisas que Ele tem para as nossas vidas no dia a dia e com o plano que Ele tem para essa humanidade. E Deus usa cada um de nós, né? Aqui em Belo Horizonte, ou em qualquer lugar da parte do mundo que nos confins da terra. Deus, Ele nos usa e Ele tem prazer de nos usar no dia a dia. E o fato é que Deus vai prover o que nós necessitamos. Nós realmente acreditamos nisso, nós nos apoiamos nisso, como disse o pastor Bailey. Nós realmente confiamos em Deus, que Ele pode interferir na nossa necessidade nesse exato momento e prover, e resolver, e curar, e libertar, e transformar, e fazer infinitamente mais. Nós realmente cremos, nos apoiamos nisso. Essa é a pergunta para nós nessa manhã. Aqui em Gênesis 22, olha comigo aqui. Né? Deus fala para Abraão, no versículo 1 e 2, né, para ele pegar, no versículo 2, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali, em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Olha, Abraão fala para pegar, Deus fala para Abraão pegar seu único filho, a quem ele ama, Isaque. Agora, pastor Cliff, Isaque aqui, eu estava pesquisando, ele não era um menino, não. Não. Ele já devia ter de entre 20 a 40 anos de idade. Olha só, Deus fala para Abraão, pega seu filho, seu único filho, e sabe, e nós vimos porque quando logo depois a Sara faleceu, né, e é interessante que aqui no versículo, vamos ver aqui no versículo 4 diante, ao terceiro dia, 3 dias de caminhada até o Monte Moriá. Erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque.
Imagina, se fosse um menino, ele não ia aguentar carregar a lenha. Ele já era uma pessoa adulta, que Abraão pegou a lenha e pôs nas costas de Isaac. Não foi só um pedaço de pau. A lenha para o holocausto fazia, né, um altar praticamente. Colocou aquele feixe de lenha nas costas de Isaac. Vamos supor 15, 20 quilos. Que seja. Isaac, e para subir um monte. Então, se fosse um adolescente, ele não ia aguentar fazer isso. Abraão colocou nas costas de Isaac e Isaac levou. Agora, imagina, a gente vê a questão de obediência, submissão do Isaac para com seu pai Abraão. Né? Olha, interessante para nós pensarmos, continuando aqui na história. Versículo 7. Quando chegaram em cima do monte, né, caminharam juntos, chegaram em cima do monte, no versículo 7. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro? Holocausto? Onde está o cordeiro? Aqui está o altar, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas onde está o cordeiro? E olha, respondeu, versículo 8, respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegando ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, olha você vê, já um adulto, amarrou Isaac no altar, e Isaac, se Isaac quisesse, ele ficava a mula, corria, fugia, mas meu pai vai me matar, eu vou embora. O que é isso? O que é isso, pai? Não, o que você está fazendo? Eu vou embora daqui. Não, ele submeteu ao seu pai. Aí, o versículo 9, né? Edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhes passa, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Agora, amados irmãos, pensa comigo. Deus deu a ordem para Abraão. 3 dias para Abraão, Hebreus capítulo 11 fala por 3 dias para Abraão, Isaac já estava morto. Deus disse, pega seu filho e leva no Monte Moriá e mola. Para Abraão, isso é fé. Né? Para Abraão, seu filho já estava morto. E chegou no Monte Moriá, lá no Monte Moriá, o lugar que Deus designou, onde foi construído o templo, o primeiro templo, o segundo templo, e hoje tem a mesquita de Omar, né? Ali naquele lugar, em cima da rocha, num momento, no último segundo, quando Abraão levantou o cutelo para imolar seu filho, pela fé, porque Abraão sabia que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. Isaac é o filho da promessa. Lembra de Gênesis 18? Quando Deus disse para Sara que ela ia engravidar? Abraão tinha 99 anos. Sara tinha 89 anos. Sara riu. Mas Abraão é um homem de fé. Abraão olhou para ele, provavelmente, falou, isso é impossível. 99 anos. Já não está funcionando as coisas como devia funcionar. Né? Mas ele olhou para Deus e falou, Deus, quando é que vai nascer o filho? Quando é que vai nascer a criança? Isso é fé. Isso é fé. Isso é apoiar no que crê. Quando é que a criança vai nascer? Daqui a 1 ano. Sara riu. E o anjo lá, você riu, Sara? Não ri, não. Você riu, sim. O filho vai chamar Isaac.
né? Isaac. No versículo 14 de Gênesis 18. Há algo demasiadamente difícil que Deus não possa fazer? Há algo demasiadamente, há algo impossível que Deus não possa resolver, que Deus não possa operar, que Deus não possa, sabe, prover, que Deus não possa, sabe, transformar, mudar. Não há nada impossível. Essa mesma pergunta, né, Deus fez para Jeremias em Jeremias 31. Há algo demasiadamente difícil que Deus não possa intervir? Maria, como vai acontecer isso? Em Lucas capítulo 1, 37, o anjo falou: para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Não há impossível. O que Deus deseja, Ele faz. Nós tratamos das coisas do Deus do impossível. Deus, neste exato momento, Deus, Ele nos vê, Ele conhece cada um de nós, Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece os nossos anseios, Ele conhece os nossos desejos. Aí nós falamos, mas como? Olha, o Espírito Santo que nos selou, eu fiz uma mensagem recentemente sobre isso, né, sobre a profundidade de Deus, encontrando a nossa profundidade, e onde nós tomamos as decisões com Deus, nós fomos selados com o Espírito Santo, que perscruta as profundezas de Deus. O Espírito Santo que nos selou, perscruta as profundezas de Deus. Há uma conexão real e imediata. Por isso o Espírito Santo intercede por nós, quando nós não sabemos orar, com gemidos inexprimíveis, como está escrito em Romanos 8, 26. Há uma conexão imediata, quando nós falamos, Pai, em nome de Jesus. Há uma conexão imediata. O Espírito Santo que perscruta as profundezas de Deus, ele nos selou nas profundezas do nosso íntimo. Então há uma conexão real. Nossa vida é espiritual. Nós tratamos das coisas de Deus e nós não retraímos. Nós não voltamos para trás, nós não retrocedemos, como eu falei na quarta-feira. Nós temos que seguir em frente de cabeça erguida. O passado já passou. A graça de Deus está disponível hoje. Deus proverá. Há uma coisa que tem uma nova onda hoje no meio evangélico, que nós precisamos ter muito cuidado, que fala sobre a hipergraça. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Hipergraça. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque nós falamos muito sobre graça. Nós, ministérios, falamos muito sobre graça, e a graça de Deus está em todas as doutrinas da palavra de Deus. Mas hoje, alguns pastores, inclusive brasileiros, famosos aí, que têm milhares de seguidores, milhares de pessoas na igreja, estão falando sobre hipergraça. E a hipergraça fala que a graça de Deus, ela estende todas as coisas, sim. Mas eles falam que, então, você não precisa se arrepender, porque a graça de Deus já opera nesse sentido. Você não precisa orar, porque Deus já conhece, a graça de Deus já opera nas suas necessidades. Você não precisa fazer evangelismo, porque Deus já sabe. Mas é mais fundamentado em Romanos, capítulo 5, versículo 20, que fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, você pode viver de qualquer jeito, porque você já é salvo, você pode viver de qualquer jeito, porque a graça de Deus, você não precisa pedir perdão, porque você já é perdoado. Agora, nós falamos muito sobre graça. E a graça de Deus, ela nos mostra que nós devemos sim orar, devemos sim arrepender, devemos sim pedir perdão. É questão de posicionalmente, nós somos perdoados eternamente. Perdoados. Eternamente. Mas no dia a dia, 1 João 1,9, fala que se nós confessarmos nossos pecados, Deus é fiel para nos perdoar. Isso não é verdade? Então, no dia a dia, nós confessamos, não para alguns, mas para Deus. Nós cremos que a graça de Deus nos impulsiona, sim, para evangelizar, para servir uns aos outros, para amar uns aos outros, para caminhar junto. Então, nós precisamos ter cuidado. Quando vocês ouvirem sobre hipergraça, tomem muito cuidado. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, sim, a obra está consumada. Jesus é a expressão exata de Deus, a graça de Deus, em graça e verdade. João 1,14 fala que Jesus, ele caminhou entre nós em graça e verdade. A graça de Deus, ela cobre todas as coisas, nós não merecemos, mas nós devemos sim
submeter à vontade de Deus no dia a dia para as nossas vidas. Esse pessoal da hipergraça fala que nós não estamos debaixo de nenhuma lei. E a lei de Moisés nós não estamos. Nós estamos debaixo da lei de Cristo. Outro mandamento nos dou, disse Jesus, que amei uns aos outros como eu vos amei. Né? E Romanos fala sobre isso. Né? Nós não estamos, o fim da lei é Cristo para a justiça de todos, a lei mosaica. Mas nós temos submetendo à vontade de Jesus para a nossa vida. E ele disse que estará conosco até o fim. Nós somos ovelhas do pasto de Jesus. Somos ovelhas. O João 10, 28 a 29, 27 a 29, Jesus disse que as minhas ovelhas escutam a minha voz e me seguem. Nós somos ovelhas do pastor supremo Jesus. Jesus disse em João 15, se vós sois meus amigos, se fazei o que eu vos mando. Então, por isso nós precisamos congregar, precisamos contribuir financeiramente, evangelizar, amar uns aos outros, servir uns aos outros, colocar disponíveis nas mãos de Deus para que possamos fazer o que Ele nos mandou fazer no dia a dia. E cada um de nós tem um chamado específico diante de Deus. E nós vamos impactar as pessoas lá fora porque nós estamos submissos à vontade de Deus em nossas vidas. Então, eu já quis falar bem da mensagem sobre essa questão da graça, porque há um ensinamento equivocado sobre a graça, nesse momento, sobre hipergraça. Então, nós cremos que nós precisamos ser ativos, estar juntos, caminhando e desfrutando da graça do dia a dia. Se o pastor Chibelo estivesse aqui, ele gritaria sobre isso, né? Não é mesmo, pastor? Amém. Né? Ele ia gritar sobre isso. Mas nós somos ovelhas, assim como Israel é chamado ovelhas de Deus. Tem um versículo lindo da palavra de Deus, que talvez vocês não tenham percebido até hoje, com certeza já viram, que é Ezequiel 34. Olha lá que como Deus fala com Israel. Ezequiel 34. Olha lá. Nós, assim como Israel é ovelhas de Deus, nós somos ovelhas de Jesus Cristo. Ezequiel 34. Está escrito, todo o contexto que está falando sobre isso, mas no versículo, capítulo 34, versículo 31, está escrito: vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Olha que versículo lindo, pastor Cleide. Não é? Amém. Olha, vós sois ovelhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Assim como Israel, Jesus disse: vós sois minhas ovelhas. Vós sois minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz e seguem. Por isso, nós ouvimos a voz do Senhor e seguimos, e nós nos apoiamos, nos apoiamos no que nós cremos na palavra de Deus. E Deus vai prover, Deus fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, como está escrito em Efésios 3:20. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Olha, nós, homens, somos ovelhas, somos espirituais, porque o Espírito Santo habita em nós, nos selou, tratamos das coisas de Deus, e nós temos em nós a paz que excede todo entendimento, que guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Como está em Filipenses 4, versículos 7 e 8. Versículos 6 e 7, perdão. O 8 finalmente, irmão, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, não é verdade? Mas sabe, mas guardará a nossa mente, o nosso coração. Nós devemos nos apoiar no que nós cremos. E Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus é poderoso para mudar nossa sorte diante dos nossos olhos. Deus é poderoso para cuidar das nossas necessidades neste momento, como pessoas, como família e como igreja. Deus pode fazer um grande milagre nessa próxima semana.
E nós vamos ficar de boca aberta. Jeremias 29, versículo 12 a 14a. Deus disse, Jeremias 29, versículo 12, o versículo 11 é maravilhoso, mas o versículo 12 está escrito: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Olha, serei achado de vós. Deus, ele escuta o nosso clamor. Nós ouvimos a voz do nosso pastor e nós seguimos a Jesus Cristo. Nós fazemos o que ele nos manda. E Jesus diz: verdadeiramente sois meus discípulos, meus amigos, se verdadeiramente fazei o que eu vos mando. Deus vai prover. Deus proverá cada necessidade que nós temos. Abraão disse: Deus proverá. Esse monte, Deus proverá para ti, meu filho. E Deus proveu um cordeiro. E naquele monte, Abraão chamou: Deus proverá até os dias de hoje. Deus vai prover. Qual é a nossa necessidade hoje? É uma pergunta para cada um de nós, pessoal. Quais as nossas necessidades? Deus é poderoso para prover. Ele usa o seu povo, ele usa cada um de nós para suprir as necessidades uns dos outros. Ele usa os seus braços para abraçar um ao outro. Deus usa cada um de nós, ele ama usar os seus filhos no dia de hoje. Ele usa você e eu, e assim tornamos instrumentos nas mãos de Deus. Em Mateus 6, Jesus disse, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro. Nós estamos buscando primeiro o reino de Deus. Nós temos vidas de devocional diária. E olha, isso é o fantástico da graça de Deus, que nos dá o privilégio de ouvir sobre a graça de Deus, todas as manhãs, todo dia, sobre a palavra de Deus. E sabe, é um privilégio que nós temos. Eu tinha notado aqui sobre isso, sobre a graça de Deus sendo tão disponível para nós em todo o tempo, né? A palavra de Deus fala que a graça de Deus está envolvida em nossa salvação, na nossa redenção, na nossa santificação, no discipulado, na vida diária que nós, com Deus. A graça de Deus está operando em todo momento em nossas vidas. Nós não merecemos, mas nós podemos abrir a palavra de Deus de manhã e ouvir de Deus as promessas de Deus. E falar assim: eu creio e me apoio sobre isso, não sobre a palavra de Deus. Abraão creu e foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. Busca primeiro o reino de Deus. Em Salmo 145, olha comigo ali. Salmo 145, não vamos demorar. Salmo 145, versículo 14 a 20. Salmo 145, versículo 14 a 20, está escrito: o Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos. E tu, a seu tempo, lhes dá o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem. Atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda a todos os que o amam. Porém, os ímpios serão exterminados. Olha, abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Benevolência fala de bondade, de generosidade, de compaixão. Deus, ele provê, ele satisfaz, porque ele é generoso, ele é benevolente, ele é bondoso, e a bondade dele nos persegue dia a dia das nossas vidas aqui na terra. Deus
é soberano e ele cuida de cada um de nós. Ele conhece cada um de nós. Ele conhece a nossa estrutura. Ele conhece as nossas necessidades. Sabe? Deus nos conhece profundamente. Ele sabe onde nós precisamos que ele opere um milagre. Ele sabe lá naquela área que nós necessitamos de uma intervenção divina. Deus nos conhece. E às vezes nós ficamos tão desesperados porque nós não conseguimos ver. E este é o problema, que nós não conseguimos ver. Mas nós somos chamados a correr a corrida da fé de cabeça erguida, não é verdade? Com os olhos no autor e consumador da fé, Jesus. Imagina você correndo, pastor Clipe, aqui na praça, de cabeça erguida. Né? Você está correndo. O que vai acontecer? Né? Talvez tenha um buraco ali, ou um passeio, entendeu? Mas é assim que é a fé. A fé de Abraão é correr com a cabeça erguida. Nós não sabemos onde nós estamos pisando, às vezes não sabemos o risco, mas Deus sabe, e Ele já está adiante. Nós corremos a corrida da fé de cabeça erguida. Deus vai prover tudo que necessitamos nessa corrida da fé. Não, é loucura, não é? Poder falar, não, isso é loucura. Mas 1 Coríntios capítulo 1 fala que é loucura. É loucura. A vida de fé em fé, meu justo viverá por fé. É uma loucura. Mas nós nos apoiamos no que nós cremos e sabemos que Deus é poderoso para cuidar do próximo passo que nós damos adiante de nós. Em Salmo 140, olha aqui comigo, já que nós estamos em Salmo aqui pertinho aqui, 140, versículo 12. Sei que o Senhor manterá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Deus vai prover para, sabe, o oprimido e para o necessitado. Todos nós temos necessidades neste momento. Necessidade de Deus trabalhar na vida de um ente querido. Necessidade que seja de uma cura física. Todos nós temos, e principalmente nós que já chegamos numa idade que está acima dos 50 anos. É uma dor aqui, é uma dor acolá. Não é verdade? Hoje os jovens estão sentindo dores mais cedo, né? Mas nós que já ultrapassamos os 50 anos, né? Sempre tem uma dorzinha ali, né, Márcia? Uma dorzinha ali, outra acolá. E eu creio que um dos maiores milagres da nossa atualidade é a medicina, né? Porque antigamente a gente tinha uma dor de cabeça, o povo ia fazer chá, fazer uma coisa e podia ficar o dia todo, ou você compra um remedinho, vai ali, toma, e a dor de cabeça vai embora. Às vezes, né? A maioria das vezes, né? Mas é um milagre da graça de Deus, um milagre da nossa época, a medicina. Por isso nós vamos no médico, por isso nós vamos, né, fazer os exames que os médicos pedem, porque nós cremos que Deus usa essas coisas para cuidar do nosso corpo, que é tabernáculo do Espírito Santo. O nosso corpo é tabernáculo do Espírito Santo, e Deus vai cuidar do direito, do necessitado. Em Salmo 146, versículos 7 a 9, está escrito: que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Olha, Deus cuida, por causa da sua fidelidade, Ele cuida de cada uma das nossas necessidades. Deus cuida, porque Ele, sabe, Ele ama ver nós andando de fé em fé. Onde estão os desejos da nossa alma? A Bíblia fala que os desejos da nossa alma estão na memória de Deus. Isaías 26 fala sobre isso. Fala, Isaías 26, versículo 8, está escrito: com minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente, porque quando os teus juízes reinam na terra, não é isso não, vai. Isaías 26, versículo
8, Eu falei versículo 8, né? É o versículo 8. Ah, é o versículo 8. Eu estou lendo o versículo 9. Gente, eu preciso aumentar o grau dos meus óculos, né? A vereda do justo é plana, versículo 7. Tu que és justo, aplanas as veredas do justo. Também, através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Onde está o desejo da nossa alma? Na memória de Deus. No teu nome e na memória de Deus. Por isso, Salmos 37, confia no Senhor. Alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Porque os desejos do nosso coração estão na memória de Deus. Estão no nome do nosso Deus. Deus proverá. Salmo 50, versículo 15. Eu gosto desse versículo. Que dá uma resposta imediata. Versículo 15 de Salmo 50. Olha que versículo bonito, maravilhoso. E nós devemos nos apoiar nisso, como disse o pastor Bailey. Nós apoiamos no que nós cremos. Nós confiamos na palavra de Deus. Salmo 50, versículo 15. Deus disse: invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Deus disse: invoca-me. Olha, nós não precisamos ter medo de invocar o Senhor. Nós não precisamos ficar inseguros em invocar o Senhor. Nós que somos homens e mulheres de fé, às vezes falhamos, às vezes fracassamos, mas nós somos chamados, escolhidos, separados para Deus. Nossa vida foi separada para Deus. Mediante a obra consumada, Deus proverá, Deus pode fazer infinitamente a mais. Olha, Deus proveu água para o povo durante 40 anos no deserto, para o povo hebreu. Deus proveu carne, Deus proveu maná para o povo durante a caminhada no deserto. Deus proveu livramento para o povo no deserto. Quando os reis levantaram contra os hebreus, Deus proveu livramento quando Josué entrou na terra prometida. 13 reis foram abatidos. Deus proveu livramento quando Golias se levantou contra Israel. Deus levantou quem? Um homem, um jovem, Davi. Deus proveu livramento para Israel. Deus proveu, sabe, para Ana, Samuel. Deus proveu para uma Esther, uma pessoa que não podia ter filho. Deus ouviu o choro de Ana. E Deus proveu livramento para Josafá. Em 2 Crônicas, capítulo 20, Deus proveu livramento para Ezequias. Deus viu o choro de Ezequias quando ele estava no seu quarto sozinho. Deus proveu vida para Ezequias. Vou acreditar 15 anos na sua vida. Deus proveu o cordeiro para nós, pecadores, pudesse ter livre acesso a ele. Deus proveu para nós. Deus proveu. Sabe, Abraão, 3 dias, teve com Isaac morto na sua mente. Chegou no Monte Moriá, lá onde ele ia consumar o sacrifício. Deus disse: Abraão, você foi aprovado. Viu, Elaine? Prova, versículo 1 de Gênesis 22. Abraão foi provado. Nós estávamos falando sobre prova na devocional de ontem de manhã. Né? Abraão foi provado. Provado e aprovado. E aprovado. Abraão, não estende as suas mãos contra seu filho Isaac. Abraão creu, Abraão apoiava no que ele acreditava. Sabe, Abraão cria que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. Assim também, João Batista, quando viu Jesus, em João 1:29, falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus proveu o Cordeiro. Assim como Deus proveu o carneiro para substituir Isaac, ali no Monte Moriá, Deus proveu o Cordeiro
para nos substituir lá também no Monte Moriá. Lá no Monte Moriá, não foi no lugar do templo, atrás do véu, foi fora da cidade, mas ainda no Monte Moriá. E, pastor, naquela parte onde teve o Calvário, ali, Salomão fez ali uma pedreira, era uma parte do Monte Moriá. Ali Salomão tirou muitas pedras ali para fazer o templo. Fora da cidade, mas ainda no Monte Moriá, Jesus foi crucificado, o Cordeiro de Deus. Assim como, simbolicamente, Isaac foi sacrificado. E 3 dias depois, Abraão teve seu filho de volta, assim Jesus ressuscitou. Ele se ressuscitou dentre os mortos. Ecnecron foi tirado dentre os mortos. Deus proveu para nós, pecadores, o seu filho, o Cordeiro, foi nosso substituto, morreu a nossa morte, e agora nós temos uma viva esperança. Nós nos apoiamos nas promessas de Deus, nós confiamos nas promessas de Deus, nós confiamos nas promessas de Deus, e nós cremos que Jesus está voltando, Jesus voltará, e nós somos, sabe, homens e mulheres que não retraímos, que não retrocedem, nós continuamos em frente na nossa corrida da fé, de cabeça erguida, confiando que Deus está aplanando o caminho diante de nós nessa corrida, que nós estamos correndo pela fé, confiando que Deus está cuidando, suprindo, provendo, e Deus prova, e Deus provê, tá certo? Cada detalhe das nossas vidas. Não entramos em pânico. Essa semana, talvez, nós vamos ter momento de pânico. Nós vamos ter momento que, sabe, vamos ter aquele início de desespero. Corramos para Deus, colocamos nossos joelhos no chão e oramos, falando, Deus, eu confio em Ti, eu apoio nas Suas promessas, e eu sei que o Senhor está me ouvindo nesse exato momento, que o Senhor está ouvindo o meu clamor, e eu vou descansar nas Suas promessas, porque eu me apoio, eu me sustento no que eu creio, e creio que o Senhor pode intervir nessa situação agora, e eu vou descansar. Como Davi diz, pela manhã, chego diante de Deus, coloco as minhas petições, e fico esperando a resposta. Não entremos em pânico. Não entremos em desespero. Coloquemos diante do Senhor cada situação que gera desespero, pânico em nossas vidas, medo. E vamos esperar, porque Deus proverá. Assim como Deus proveu para Abraão, Deus proveu para nós o Cordeiro. E a promessa que Jesus disse, tudo que pedi ao Pai, em meu nome, eu farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Não foi isso? Uhum. Então, nós vamos clamar. E vamos colocar-nos disponíveis. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Usa-me. Somos pessoas que Deus quer usar hoje. Jesus, Ele está operando em nós, neste momento. Ele conhece as nossas profundezas, as profundezas do nosso íntimo. Ele sabe o que está no nosso coração. E nós queremos regozijar diariamente na graça de Deus, no amor incondicional de Deus, porque nós temos uma viva esperança. Porque assim como Abraão creu, nós cremos também. Assim como Abraão se apoiou no que ele confiava, nós nos apoiamos também no que nós confiamos. E que Deus pode mudar a nossa sorte diante dos nossos olhos. Deus pode intervir em qualquer situação, por mais complicada que seja. Por mais que o ser humano fale que é impossível, demasiadamente difícil, Deus pode mudar. Há algo demasiadamente difícil que Deus não possa fazer? Há algo impossível que Deus não possa mudar? Então vamos, essa semana, confiar em Deus, nos apoiar no que nós cremos, na palavra de Deus. E não vamos permitir que ficamos minutos ou mais tempo em desespero ou pânico, sabe? Ou emocionalmente assim, para baixo. Vamos correr para Deus, vamos pôr o joelho no chão e vamos orar, vamos confiar em Deus e vamos
pedir intervenção e esperar, porque Deus intervirá, Deus agirá, Deus proverá. Amém? Amém. Aleluia? Aleluia. Ok, se você está nos assistindo nessa manhã e ainda não tem certeza da sua salvação, eu quero dizer para você hoje, se você não toma uma decisão, não é porque eu não quero fazer pressão sobre sua vida, mas se você não toma uma decisão, a igreja será tirada e você vai ficar para trás. Talvez você vai assistir essa mensagem aí depois que a igreja foi embora. Mas sabe, o tempo é agora. Jesus está voltando. João Batista, como eu falei durante a mensagem, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi o único homem que nasceu com o propósito de morrer. Em João 8, 27, Jesus diz: com este propósito, João 12, 27, perdão, Jesus diz: com este propósito eu vim para essa hora. Em João 10, 18, ele diz: ninguém tira minha vida, eu voluntariamente a dou. Jesus deu a sua vida na cruz por você. Ele morreu a sua morte para que você e eu pudéssemos ter a garantia de vida eterna. Paulo disse em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, é pela graça. Você precisa simplesmente reconhecer que está separado de Deus, que precisa de Deus na sua vida e confiar na obra que Jesus fez na cruz, o preço que foi pago por você na cruz, o sangue derramado uma única vez por toda a eternidade. Se você gostaria de ter a vida eterna, essa garantia, eu convido você a orar comigo, onde você está e como você está. Fala assim no seu coração: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Senhor, por favor, mude a minha vida. Entra no meu coração. Me salva. Me dá a vida e a esperança de que um dia estarei eternamente com o Senhor. Por favor, Jesus, me salve. Me faz uma nova pessoa. Eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados e que o Senhor ressuscitou. E um dia, muito em breve, voltará para me buscar. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. Em 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13, para que você tenha a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, aqui no privado, ou no Fale Conosco. Fala: pastor, eu orei contigo, recebendo Jesus como meu Salvador. Eu terei grande alegria em orar com você e te servir no que Deus nos permite. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e que possamos ter uma semana vitoriosa em nome de Jesus. Que possamos correr para o trono da graça. Que possamos invocar o nome do Senhor, porque Deus proverá, porque Ele nos ama. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém.